Olá pessoal, estamos no Portal Aduaneiro, meu nome é Rosaldo Trevisan e hoje eu vou apresentar para vocês o artigo A Babel na Tributação do Comércio Exterior por um Glossário Aduaneiro, escrito a quatro mãos com o professor Maurício da URI-TIM do Vale. Bem pessoal, hoje a gente tem a honra de conversar aqui com o professor Maurício da URI-TIM do Vale. O professor Maurício é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é especialista em Direito Tributário pelo IBET. Ele atuou como assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, atualmente é julgador do CARF, é conselheiro do CARF na segunda sessão de julgamento e advogado licenciado. Ele é coordenador do programa Stricto Sensu da Universidade Católica de Brasília, professor de Direito Tributário, Processual Tributário e Tributos e Comércio Exterior em diversas instituições de ensino no país. Fomos coordenadores em conjunto de 2013 a 2019 das pós-graduações em Direito Tributário e Direito Aduaneiro do Unicuritiba, aqui em Curitiba, e tivemos a oportunidade de publicar muitos artigos em conjuntos, temos uma boa parceria há mais de uma década, publicamos alguns estudos que vocês encontram na internet de forma grátis, por exemplo, o Código Tributário no site da OAB, o Código Tributário comentado no site da OAB do Paraná. Publicamos recentemente um estudo sobre retenção de mercadorias e hoje nós vamos conversar aqui sobre um artigo que vocês também encontram na internet, disponível na internet, intitulado A Babel na Tributação do Comércio Exterior por um Glossário Aduaneiro. Esse artigo foi publicado em 2018 na revista Novos Estudos Jurídicos e foi um prazer trabalhar esse artigo em conjunto com o professor Maurício, amigo de longa data. Professor Maurício, seja bem-vindo aqui à nossa conversa no Portal Aduaneiro. Eu já abro a palavra, então, para que você exponha aí quais são as ideias principais desse artigo que a gente teve o prazer de trabalhar a quatro mãos. Maravilha, Rosaldo, muito obrigado pelo convite. Eu sou um fã do portal, sempre acompanho. Às vezes eu erro algumas coisas do teu quiz lá, mas espero que não identifique para não passar muita vergonha. Obrigado pelas palavras, Rosaldo. Eu esperava ansioso por ter a oportunidade de conversar com você aqui no portal. É um local de referência de informações aduaneiras e boas informações aduaneiras confiáveis. De fato, esse é um dos muitos artigos que a gente tem em conjunto, né? Hoje conversamos até sobre a possibilidade de mais três virem a lume. E esse artigo é um artigo que foi refletido, né? Esse artigo nós começamos a conversar sobre ele, salvo engano meu, em 2013. Se não me engano, foi em 2013 que nós começamos a conversar sobre esse artigo. Tivemos, de fato, uma redação a quatro mãos, né? Uma participação, não tenho qualquer problema em reconhecer como uma participação e a ideia original sua desse artigo. Então, para mim, é um privilégio poder seguir aceitar esse convite tão gentil teu. Esse artigo é um artigo interessante porque ele alia considerações relativas à linguagem, ou seja, considerações relativas à filosofia e, por que não dizer, à teoria do direito, com o direito aduaneiro e um pouquinho de direito tributário, né? Eu vou falar um pouquinho de direito tributário porque vamos lembrar que o direito aduaneiro e o direito tributário se interseccionam, na verdade, né? Às vezes a gente vai estar falando um pouquinho de tributário dentro do aduaneiro e um pouquinho de aduaneiro dentro do tributário. Mas esse artigo, numa primeira aproximação, a gente retoma alguns grandes teóricos da filosofia da linguagem, como o próprio Wittgenstein, como John Searle, como o Gennaro Carrió, que tanto influenciou, por assim dizer, os tributaristas, né? Lá pelas tantas a gente cita o Frege, o Gottlob Frege, né? Isso num primeiro capítulo, assim, que a gente fala breves notas sobre direito e linguagem, até fazendo uma espécie de homenagem ao Gennaro Carrió, que tem uma obra chamada Notas sobre Direito e Linguagem. Né? Fazemos menção ao Paulo de Barros, que é um dos grandes responsáveis por
lançar luz a esses estudos relevantes da linguagem para o direito, não só para o direito tributário, mas para o direito em si, né? E por que não dizer também relativos à lógica jurídica? Foi inclusive por essas portas que eu entrei no estudo da teoria analítica do direito e da filosofia da linguagem. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que dentro de um único sistema, né, dentro do sistema de direito positivo brasileiro, por exemplo, a gente que é todo ele vertido em língua portuguesa, a gente já encontra problemas de linguagem, né, sobretudo ambiguidade e vagueza. Né? E lógico, tem algumas outras questões relativas à carga emotiva das palavras, mas quem dirá num sistema internacional, né? O que a gente tem no direito aduaneiro hoje é uma disciplina internacional. Se a gente pegar um imposto de importação, por exemplo, a gente tem a disciplina internacional do imposto de importação, né? E à medida que nós temos uma disciplina internacional, a gente precisa reconstruir essa Babel linguística, né? Essa torre de Babel. E aí o que a gente faz? No segundo capítulo, a gente começa mostrando justamente a importância de tentar retirar ou de tentar criar uma linguagem, de certa forma, universal. Né? Lá pelas tantas do artigo, a gente fala, olha, não queremos aqui um Esperanto do comércio internacional, né? Já não quer uma língua unificada do comércio internacional, mas é importante para facilitar as relações comerciais que a gente consiga uma forma de identificar que maçã é igual a manzana, que é igual a Apfel, né? Que é igual, o que mais que a gente coloca? Pomme, né? Mela. Então, é importante que a gente consiga, de alguma forma, permitir que aqueles que estão num país importador e aqueles que estão num país exportador, apesar de falarem línguas diferentes, consigam se comunicar. E como é que a gente atinge isso? Com aqueles códigos, né? Com o código SH, porque número é número em todos os lugares, né? Então, a gente tem, num primeiro momento, a gente lança à luz a importância dos sistemas harmonizados, né, desses códigos. Primeiro falamos do sistema SH, para depois falarmos do sistema do Mercosul. E aí fazemos uma crítica, na verdade, à legislação interna brasileira, no item 2.2 do artigo, que a gente fala, olha, o valor aduaneiro 2 e o STF, justamente mostrando que muitas vezes o Brasil incorpora noções do direito internacional, do direito aduaneiro internacional, que não são propriamente aquelas noções internacionalmente unificadas. Né? E a gente tem alguns exemplos clássicos disso. Um deles é o valor aduaneiro, que a gente chama de valor aduaneiro 2, naquelas contribuições sobre as importações. Né? Nós temos, por exemplo, essas questões no nosso drawback. Né? Todo aquele que vai falar de drawback tem um problema grande para explicar que nós temos 3 tipos de drawback aqui que nem sempre são equivalentes àquilo que nós temos no plano internacional, e a nossa Zona Franca de Manaus. Né? Também a gente tem o problema da Zona Franca de Manaus, porque muitos entendem que, na verdade, muitos corretamente entendem que a nossa Zona Franca não é verdadeiramente uma Zona Franca em termos internacionais. E aí, o artigo, ele fala também, lá pelas tantas, a gente fala do território aduaneiro, né, e as definições tarifárias e tautológicas relativas ao território aduaneiro. Fazemos uma crítica interessante ao fato de nós não termos um código aduaneiro, né? Nós temos o regulamento aduaneiro, mas não temos um código aduaneiro. Eu até pensei numa coisa que nós podemos fazer depois, Rosado, depois a gente conversa sobre isso, sobre essa questão do código aduaneiro. E aí, terminamos o nosso artigo, o último tópico mesmo do artigo,
antes das considerações finais, é aquele nosso Brasil brasileiro. Não vou antecipar nada, vou deixar aqui no ar para que vocês leiam o artigo é muito bacana, e finalizamos o artigo na página 26, né, postulando lá a unificação, né, a uniformização desses termos base para a tributação lá do comércio internacional, justamente para tornar essas relações menos controversas, né, para facilitar, para que a língua não seja um entrave às relações comerciais entre os países. Rosaldo, não sei se esgotei o artigo aqui rapidinho, mas é importante, mais um ponto final sobre esse resumão do artigo. Um artigo, eu acho que você faz como eu, a gente sempre mede a qualidade de um artigo. A gente não, eu, assim como você, eu não sou muito do argumento de autoridade, eu gosto da autoridade do argumento. Mas há autores que são mais confiáveis e menos confiáveis. E aí eu sempre passo os olhos nas referências bibliográficas dos artigos. E aí esse artigo, por exemplo, a gente tem nas referências bibliográficas textos do Henrique Barreira, do grande mestre Ricardo Javier Basaldúa, né, o mestre de todos nós no direito aduaneiro, do André Foloni, aqui do Paraná, do Júlio Carlos Lascano, né, da professora Lisiane Angelotti Meira, do André Rhodes Ponce, né, fora, claro, do próprio Rosaldo Trevisan, do nosso professor orientador, do professor José Roberto Vieira, e também alguns próprios de filosofia da linguagem que eu mencionei para vocês, né? O John Searle, não posso deixar de fora também o clássico Comentários à Lei Aduaneira, do professor Roosevelt Baldomir Souza. Enfim, o artigo é um artigo fundamentado, baseado em boa bibliografia, né? Me deu muito prazer ter meu nome publicado junto com o teu aqui nesse artigo, Rosaldo, de fato. Muito prazer. O artigo bom é um artigo prazeroso, e foi muito bacana ter escrito em conjunto contigo esse artigo. Eu confesso que a única coisa que deixaria esse artigo 100% mesmo, e que não aconteceu, talvez por um problema de publicação, né, foi poder fazer constar os quadros aí, porque esse artigo ele é inspirado em alguns quadros, né, do quadro do Peter Bruegel, que é a Torre em Pé, depois no quadro do Cornelis Antonis, que é a Torre Destruída, o castigo divino, quando se quer chegar à verdade, se quer chegar a Deus, né? E, por fim, a tentativa de reconstrução da torre, que é um edifício que vocês podem visitar lá em Estrasburgo, que é a sede do Parlamento Europeu, é o edifício Louis Weiss, e a minha ideia é tentar resgatar isso. Vou tentar mostrar esses quadros aí para que você tente ler o artigo à luz desses quadros, que mostram exatamente 3 momentos da torre, que são uma bela analogia dos 3 momentos do texto do artigo, né? O que acontece quando a gente tenta uniformizar, se existe um limite de uniformização, né? E isso já me remete à primeira pergunta, que é relativa à linguagem, né? A gente trabalha bastante nessa parte inicial com os clássicos da linguagem, né? A própria homenagem no título ao Genaro Carrió, né? E a gente tem um problema de linguagem no direito em si, sem falar em direito aduaneiro, né? O direito aduaneiro só agrava esses problemas porque ele é predominantemente internacional. E aí, como é que você vê esse problema? Ele é exclusivo do direito aduaneiro? O direito agrava esse problema? Qual é a exclusividade que o direito aduaneiro tem em relação a esse problema? Rosaldo, essa pergunta é uma pergunta venenosa, né? Uma pergunta boa. Veja só, quando eu conheci a teoria analítica, assim, eu fui impactado positivamente pela teoria analítica, sobretudo pelos textos do Alchurron e do Bullig, né? Do Carlos Alchurron e do Eugênio Bullig. Você sabe, sou um fã do Carlos Alchurron e do Eugênio Bullig. Quem sentou alguma vez para tomar uma água comigo sabe que eu sou fã do Alchurron e do Bullig. E num dos textos do Alchurron Bullig, naquele livro clássico Análises Lógico e Direito, um dos artigos
eles falam, e não só nesse texto, mas também naquele texto Sistemas Normativos, que é um clássico de 73, depois em 79 foi traduzido, 75 acho que foi traduzido para o espanhol, né, naquele Introdução à Metodologia das Ciências Jurídicas e Sociais, depois veio com o nome clássico, correto, Sistemas Normativos. Lá pelas tantas, nesse livro, ele faz a seguinte... estabelece a seguinte premissa, ele fala assim, olha, um sistema normativo é um conjunto finito de enunciados, de modo que se eu mudar um enunciado, né, se eu mudar a linguagem, eu vou ter um outro sistema. Então, perceba só que no direito aduaneiro isso é potencializado, tendo em vista que nós estamos numa sistemática que deve ser internacional, então eu tenho um primeiro sistema, que é esse sistema internacional, que é um sistema porque está vertido numa determinada linguagem, num determinado idioma, e eu tenho que necessariamente adequar esse sistema a todos os países, né? Os países devem internalizar, se seguirem um dualismo, se seguirem um monismo não, mas se seguirem um dualismo vão ter que internalizar esses enunciados no seu próprio idioma. E aí, claro, que eu vou ter um problema inerente, um problema filosófico inerente à internalização desses enunciados, porque as traduções não são perfeitas. É só a gente verificar bens, mercadorias e produtos, né? Se eu tratar do IPI importação e do ICMS importação à luz daquilo que nós entendemos por produto e mercadoria, que é absolutamente diverso daquilo que está entendido no plano internacional, e a gente vê isso naquelas discussões, por exemplo, na redução, na ampliação da materialidade lá do imposto de importação, né? Será que quando o Decreto-Lei 37 de 66 fala em mercadoria, ele está restringindo de produto para mercadoria a materialidade ou não? Não, né? Claro que não. Por quê? Porque no plano internacional a gente tem uma palavra amplamente aceita, que é mercadoria. Então, veja, esses problemas relativos à linguagem, eles são inerentes a qualquer ordem que seja expressa em linguagem, qualquer ela. Mas ela é potencializada como o direito, como a religião, como a moral até mesmo, né? Agora, perceba que ela é potencializada no âmbito como o direito aduaneiro, que é aplicável a 195 países. Me corrija se eu estiver errado, não sei quantos são hoje, 195 ou 198, imagina só. Né? Um exercício bacana que eu fiz esses tempos atrás com o professor Vieira foi justamente fazer um estudo comparado das constituições, por exemplo, da América Latina. E mesmo trabalhando com questões muito delimitadas, a gente percebe esses ruídos linguísticos, por assim dizer. Imagine no direito aduaneiro, que a gente trabalha com noções de liberação, território, mercadoria, regimes especiais, os próprios impostos, niveladores, impostos diferenciadores. O espaço para problemas linguísticos, né, esses ruídos de comunicação, é potencializado, é muito maior. Obrigado, Maurício. Realmente, esse problema que já surge até nos tributos nacionais, aliás, eu e Maurício fomos orientandos do professor José Roberto Vieira, que tem entre os 2 melhores livros de IPI da história do Brasil, né? O IPI Texto e Contexto. O segundo dessa lista, obviamente, não em ordem de qualidade, porque eu não arriscaria dizer qual é o campeão entre o livro do Maurício e o livro do José Roberto Vieira. Nós temos hoje, se alguém me pedir a indicação de 2 livros de IPI muito bons, eu indicaria do Maurício e do professor José Roberto Vieira. Só, por favor, não me peça para indicar um só. E eu já direciono, então, a minha segunda pergunta, e que se refere também à questão da falta de uniformidade, né? Porque a questão a gente está conseguindo reconstruir a torre, né? Uma das provocações do artigo é a invocação da reconstrução da torre. A gente está conseguindo reconstruir a torre? Rosaldo, veja,
veja bem, né? Quando o cara começa com veja bem, ferrou tudo. Mas, então, observe. Me parece que sim, Rosaldo, me parece que sim, por quê? Porque a maioria dos novos documentos internacionais trazem, no início, artigos que estabelecem definições. Né? A gente encontra isso na Convenção de Quioto revisada, a gente encontra isso, tem vários glossários, né? Tem vários glossários. Tem o glossário de termos aduaneiros de comércio exterior da LAD, por exemplo, tem o próprio glossário da OMA, me corrija se eu estiver errado, mas tem o próprio glossário da OMA. Então, me parece que se a legislação, e por legislação digo os tratados internacionais, conseguirem tomar essas providências iniciais, né, estabelecendo um glossário, né, estabelecendo pelo que nós consideramos tal coisa, né, vai facilitar. Talvez a gente não consiga reconstruir a torre perfeitamente, mas a gente vai ter uma diminuição nesses problemas relativos à linguagem muito grande. Veja, por exemplo, o Código Europeu, né? O Código Aduaneiro Europeu já toma essa providência, né, de tentar estabelecer uma série de definições para tentar afastar, na maior medida possível, ambiguidade e vagueza desses termos. Né? Então, eu sou um otimista, eu acredito que sim, acredito que estamos conseguindo reconstruir. Sobretudo, Rosaldo, pela formação de novos aduaneiros. Né? Eu acho que a reconstrução da torre passa necessariamente pela capacitação de pedreiros para reconstruir essa torre. Somos nós, né? Nós, os alunos que vêm saindo dos cursos dedicados ao estudo do direito aduaneiro, né? E é muito bom saber que esses cursos têm aumentado em quantidade hoje no Brasil. A gente mesmo coordenou durante quase 10 anos pós-graduação em Direito Aduaneiro, coordenamos em conjunto e continuamos. Nós coordenávamos lá na Universidade Unicuritiba e agora estamos trabalhando em conjunto na Universidade Católica de Brasília, também na área do Direito Aduaneiro, onde a gente tem a primeira disciplina de um mestrado exclusiva sobre direito aduaneiro no Brasil. E a minha terceira pergunta, e que normalmente eu faço para todo mundo com quem eu converso, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Normalmente eu peço para dar uma dica para quem está começando. Eu vou alterar um pouquinho essa pergunta. O pano de fundo continua a dica, mas baseado nesses 10 anos que a gente trabalhou juntos aí coordenando pós, com dezenas de egressos dessas pós de direito aduaneiro, alguns brilhantes, alguns que voltaram, inclusive, como docentes na própria pós. Eu via o brilho nos olhos de alguns deles, né? Então, eu te pergunto, qual é o plus, qual é o diferencial desses alunos que tinham o brilho nos olhos na pós-graduação, e o que quem está entrando agora, quem está começando a estudar agora, pode fazer para também ter esse brilho nos olhos, né? Para também chamar a atenção dos professores, dos docentes, e muitos deles certamente chamaram a nossa atenção. Sem dúvida. Rosaldo, como você mencionou, a gente teve muitos alunos, né? Muitos alunos. Esse período, né? A vida é feita de ciclos, né? Esse período que nós fomos coordenadores lá da especialização em direito tributário, eram duas, não era uma só de tributário e aduaneiro como o cartãozinho que você sempre brinca, não. Eram duas, era uma especialização em processo tributário e direito tributário e era outra especialização em direito aduaneiro. Foi um período muito feliz, né? Foi um período muito feliz porque essa especialização é uma criação nossa, né? Eu nunca me esqueço, nós éramos doutorandos ainda, faz tempo já, né, Rosão? Nós éramos doutorandos ainda, e surgiu essa ideia, não lembro onde é que a gente estava, que surgiu a ideia, se a gente estava tomando café, não lembro, né? Que falei, cara, vamos montar uma pós de direito aduaneiro, o que você acha? Será que tem espaço? E aí o negócio surgiu, havia uma demanda reprimida grande, assim, e eu lembro que a primeira turma foi um estouro. Nossa, foi um estouro. E aí, nessa primeira turma, a gente já teve alunos fantásticos, assim. Eu lembro, a gente estava tentando lembrar, mas eu lembro do Júlio,
Não lembro o nome completo do Júlio, infelizmente, mas o Júlio era um cara muito bom, deu aula para nós na pós. O Alexandre, e era um cara que militava, né, no direito aduaneiro, na advocacia, militância da advocacia. Nós tivemos 2 Alexandres muito bons, né? O primeiro Alexandre, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele sabia tudo de Murras. É um cara que sabia tudo de Murras, depois deu aula para nós, não sei se você lembra do sobrenome dele, mas o Alexandre era um cara muito bom. Alexandre Gonzalez. Alexandre Gonzalez é um cara muito bom, mas muito bom mesmo, e já manifestava interesse em lecionar. Durante a pós, falava para nós, olha, quando tiver novos cursos, eu gostaria muito. Foi ótimo, porque ele foi um baita professor, todo mundo elogiou. Um outro cara que eu gosto muito e que nas nossas outras especializações gostaria muito de chamar é o Alexandre Tomachites. O Alexandre Tomachites tem estudado muito penalidades aduaneiras e até aquela parte introdutória, e volta e meia fala sobre o contencioso aduaneiro conosco. Professora Tatiana Assad. Tatiana Assad foi uma boa surpresa. Tatiana Assad estudava direito penal ou processo penal, não me lembro agora. Depois foi estudar filosofia e aí disse que queria dar uma guinada na carreira, estudou direito aduaneiro e foi para o penal aduaneiro, né? Lá de trás, não sei se você lembra, Rosaldo, eu acho que o nome dela era Maria Conceição, uma despachante aduaneira. Meu Deus, sabia tudo e mais um pouco de direito aduaneiro. Foi da primeira turma. Foi da primeira turma, mas muito boa. E eu termino, claro, se eu esqueci de alguém, eu já me penitencio aqui, mas um cara muito bom, mas muito bom mesmo, é o Diogo Fazolo. O Diogo Fazolo, que voltou por várias vezes para dar aula para nós, né? Formamos professores nessa especialização. Ele voltou a dar aula, e o Diogo é um cara de destaque que está no mestrado hoje conosco lá, né? O Diogo, quando terminar o mestrado, isso foi muito bacana, né? O Diogo, quando ele ficou sabendo do teu ingresso lá como docente no programa de mestrado da Universidade Católica de Brasília, ele foi um dos primeiros a me procurar, falou, olha, eu quero estudar lá, agora sim eu quero fazer mestrado. Então, o que eu vou te dizer, Rosaldo, assim, de dica? Primeiro o direito aduaneiro, eu sou muito apaixonado pelo direito tributário, eu sou um dividido, né? Porque eu sou apaixonado por teoria analítica, por direito tributário, mas o direito aduaneiro é espetacular, né? Espetacular. E eu digo para você, eu acho que não são as matérias que conquistam a gente, na verdade, são os professores que conquistam a gente. Então, eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu tive aula no 3º ano com o Marinoni. Fiquei encantado por processo civil, porque gostava, assim, tinha uma admiração grande. Tenho ainda, né? Mas à época tinha uma admiração grande pelo Marinoni. Depois conheci, no 5º ano, conheci o Vieira e aí fiquei encantado pelo tributário, mas absolutamente encantado. E aí, em 2012 ou 2013, acho que foi em 2012, conheci você. E aí fiquei encantado pelo aduaneiro. Já gostava dos tributos sobre comércio exterior, mas tinha aquele defeito, né? Eu era advogado tributarista e aí a caneta e aduaneiro, né? E aí, por ter o intermédio, conheci o professor Ricardo Javier Basaldúa, que, nossa, é espetacular. E aí nós temos na verdade, nós temos um grupo pequeno de aduaneiros no Brasil, né? E eu ousaria dizer que nós temos um grupo pequeno de aduaneiros no mundo, né? E aí a gente conhece lá o professor Basaldúa, o Andrés, conhece o Herman, né? O Pardo Carreiro, que é muito legal, né? O Fernando Pieri. E aí a gente acaba fazendo uma amizade costurada pelo direito aduaneiro e aí a gente não consegue mais sair, né? Então, a dica que eu dou para aqueles que querem entrar no direito aduaneiro é procurem bons autores, e a gente tem bons autores vivos, né? Muito bons autores. O professor Ricardo Javier Basaldúa, procurem aqui a conversa com o Rosaldo, entre o Rosaldo e o Basaldúa aqui no canal, e leiam os textos, né? O direito aduaneiro é um direito antigo, E aí, lógico, a gente tem aquela, se não for por amor à ciência, amor aos amigos, dá para trabalhar com o direito aduaneiro, talvez por um amor menos nobre, que seja o amor ao dinheiro,
né, que é um ramo do direito não tão inflado, né? É um ramo do direito com espaço para bons profissionais, né, para bons teóricos, né? Mas eu ainda ficaria com a primeira e segunda sugestão, sabe? Entrar no direito aduaneiro pelas pessoas e pela matéria, né? Trabalhar com controle é muito legal mesmo. Obrigado, Maurício, pela agradável conversa. É sempre bom a gente conversar com alguém que está no aduaneiro com o brilho nos olhos, como você. Mas é graças a você, cara. Você é que me puxou aí pro aduaneiro. E aí hoje eu tenho uma relação dividida, né? Fico dividido. Eu preciso terminar o curso de tributário, mas sempre estou querendo ali trabalhar de antidumping, né? Regimes aduaneiros, tributos sobre o comércio exterior. Eu sou dividido, mas é um bom dilema esse, é um bom dilema. Ok, um abraço. Obrigado, Maurício. Valeu, Rosaldo. Um abraço. Conte sempre comigo, cara. Tchau, tchau. Se você gostou da conversa, gostou da apresentação do artigo, deixa aí seu comentário, inscreva-se no canal Portal Aduaneiro, ative a sinetinha para receber notificações sobre novos vídeos e siga a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram, no canal Portal Aduaneiro.